Começando mais um Começando. Conversa na Sete. Boa noite. Hoje conversaremos ou faremos parte da conversa, né, junto com o Tiago. Conversaremos com o jovem Nilson, né? E estamos aqui ouvindo uma música a pedido do jovem, né? Graças à la vida da Violeta Parra, chilena, né? Chilena. Nilson estava aqui até agora contando umas histórias na época que ele viveu no Chile, né? Remetendo à juventude, aquele período efervescente da história latino-americana como um todo, e especificamente o Chile, né? Falando da coisa, do sentimento do ideário socialista, né? Sim, sim, sim. E uma coisa muito internacional, porque diziam os chilenos, e na verdade, Santiago de Chile, capital da América. Sim. Então a gente vai falar dessas e outras histórias, né? Isso com o Tiago, que já está aí a postos. Já vamos convidar você, Tiago, começar esse bate-papo aqui, né? Que a ideia é conversar sobre a produção do Nilson Tradutor, né? E aí outras possibilidades vão aparecer ao longo dessa conversa do Mas Tiago. quem vai guiar essa conversa vai ser o Tiago. Está aqui. Fala, querido. Salve, meus amigos queridos. Tudo bom? Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Tá Tintim. bonito, hein, cara? Tá bonito. Tô preparado. Me arrumei, né? Me arrumei um pouquinho. Mas vamos já ao que interessa, porque assim, só para explicar, vai ter uma hora de conversa, naquele mesmo esquema. Se precisar, a gente estende, interrompe e estende para um tempo a mais. Beleza? Então vamos. Então já Mais vamos fazer a transição aqui, da passar localização. da localização da câmera. do senhor Nilson. Com licença. Já estamos aí. Tá firme? Salve, salve. Salve, salve! Mestre Nilson. Como é que vai? Vivo! É isso aí, é isso aí. Com tudo e apesar de tudo, vivo, Tiago. Bom, Que coisa, que saudade. Que saudade, Nilson. E, Nilson, deixa eu te falar que, primeira coisa, a gente se conversa por telefone, mas a última vez que a gente se viu foi lá em São Paulo. Eu estava fazendo minha pesquisa para o meu doutorado. yeah. E você me recebeu na sua casa, e aquele encontro, para mim, Nilson, foi muito importante, muito para além da minha tese, né? Esse encontro foi muito importante, os livros que tu me deste, né? A tua biblioteca, a tua energia, a tua força. E é isso que eu tô vendo aí, é isso que eu tô vendo. Sim. Contudo, e apesar de tudo, Tiago, não somos inúteis, como diziam os mamonas. Nilson, eu fiz uma pequena apresentação aqui para falar de ti. Tu permite? Prego per piacere, por favor. Então, meu nome é Tiago e eu tô aqui com essa figura preciosa que é o Nilson Moulin, que nasceu em São Jerônimo, no Espírito Santo, e a primeira tradução que ele fez foi uma carta do Museu Guggenheim por Ivan Serpa, né? Um dos maiores artistas brasileiros, né?
E o Nilson, nos períodos terríveis da ditadura, viveu no Chile, em Moçambique e também na Itália, né? Foi o exílio do Nilson. E o Nilson, então, é o tio do Gil, né? O tio do Gil, que me levou a esse encontro com essa figura. E é uma honra conhecer ele, é uma pessoa que foi muito importante. Eu cheguei na casa dele e nós tivemos encontros que foram... Fizemos comida, refeições, conversamos, fizemos feira junto. E na saída o Nilson me deu 3 presentes, que aí sim eu tive ideia de quem era essa figura, a força dessa figura, que foi um livro, uma tradução dele, do Carlo Ginzburg, Histórias Noturnas, um livro impressionante, uma coisa incrível mesmo, um trabalho colossal de tradução. Ele me deu ainda Leonardo Desde Vinci, que é um livro, né, Nilson? Fez com Rubens. Rubens Matucci, Matucci. artista plástico. É um livro de história da arte, uma abordagem de história da arte. O Leonardo da Vinci pelo lado da história da arte. Que obra, hein? Que obra! Ele tem uma proposta de ser um livro paradidático, mas não, é um livro muito denso, muito sério. Cada página é uma aventura, né? É algo muito incrível. E ainda o terceiro presente que eu levei foi uma bibliografia impressa numa impressora jato tinta da Amazônia, de obras, só obras sobre a Amazônia. O Nilson disse, está aqui uma lista, uma bibliografia de livros sobre a Amazônia. Então, 3 presentes que foram muito densos, que até hoje, né, eles estão repercutindo aqui. E aí eu queria, Nilson, né, tu falasse dessa força que para ti é traduzir, né? Esse prazer, né? Tem a ver com prazer para ti, né? Vamos lá, Nilson. Então, a primeira língua que eu conheci, depois do português, claro, foi o francês, porque na família da minha mãe, de origem, né, suíça, lado francês, lá da Suíça e da França, eles valorizavam muito o francês e diziam, precisa aprender bem francês. Então, desde criança, ainda em casa, em família, comecei a aprender francês. E foi muito importante para mim. E como eu disse, o material que eles tinham em casa era material religioso, primeiro livro que me deram de presente assim, para mim mesmo, é seu, divirta-se, foi o Catecismo Católico, Catecismo Ilustrado, uma edição belíssima, feita na França. Já o livro, quando eu ganhei, já era um livro antigo, que é de 1800 e alguma coisa, e lindíssimo, sabe? Esses livros que tem o catecismo, um resumo, né, de questões religiosas, com ilustrações extraídas de grandes artistas europeus, de bíblias e livros religiosos. Então, era um livro magnífico, que eu me apaixonei. Me apaixonei pelo livro e da leitura do francês, o tema eu fui me espraiando. Eu falei, vale a pena, então, conhecer outra língua para ampliar o horizonte, ampliar
o sentir da palavra. Mergulhei nessa coisa de comparar palavras, comparar ideias e dizer, será que é isso? Será que é a mesma coisa? E fiquei nesse labirinto durante anos, até ler, anos mais tarde, Humberto Eco, que teve a grande sacada de escrever, traduzir, dizer quase a mesma coisa. Que é isso? Não existe essa coisa de tradução fiel. Tradução fiel é traição. Tradução fiel é saber pouco. Então, eu sigo a escola a trilha do Humberto Eco, né? Traduzir é dizer quase a mesma coisa. E aqui no Brasil, o pessoal pergunta sempre referência teórica. Referência teórica são os irmãos Campos, os grandes irmãos Campos de São Paulo, que também foram por essa trilha. Eles partiram do inglês, né? A língua inglesa, inglês e português, porque eles tiveram outra escola. Então são essas referências teóricas. Se alguém quiser depois falar mais, podemos falar. Então, e a questão da coautoria, né? Do tradutor ser um coautor, tem esse aspecto, né, Nilson? Isso, é chave. Você lembrou, é chave, é o eixo, porque antes se dizia, provocando, que a tradução seria uma coisa menor, a criação do artista XYZ seria máxima, e quem traduzia diluía ou piorava, de uma forma estragava, né? Então surgiu essa corrente que é já contemporânea, né? E diz assim, não, quem lê tem de ler bem, tem de ser primeiro um bom leitor, ler bem. E a partir da boa leitura significando profunda e captar nuances, matizes todos que sejam possíveis, né? Aí você vai dizer na sua língua materna, na língua de chegada, você vai dizer, vai recriar. Então, o tradutor não é, como se diz em italiano, traduttore traditore. O tradutor é um coautor. Sendo coautor, posso me permitir liberdades que são de qualquer criador, seja um escriba, ou um músico, ou um dançarino. Que lindo isso, que lindo isso. E você fez uma brincadeira, eu li a entrevista que você deu de 2017, você fez uma brincadeira de que o tradutor, existe o tradutor fiel, que faz só o papai e mamãe, e existe o tradutor traidor, que aí esse explora o Kama Sutra, e é um tradutor que tem mais liberdade. Sim, é isso. Porque quem se prende a essa coisa de tradução ao pé da letra se restringe, se reprime e não chega perto sequer de toda a potencialidade que existe, né, nesse abismo que é partir de uma determinada criação de uma língua e levar para outra. Porque quando se traduz, não é só o código linguístico que se traduz. O que se traduz são culturas, porque dois livros diferentes, duas culturas diferentes, né, são duas culturas em presença, com pontos em comum e choques. Então, é sempre uma dialética complexa. Você precisa ter, me permito aí, né, precisa ter muita sutileza, precisa ser maninga esperto, como dizem em Moçambique, muito esperto para não cair em armadilhas, não cair em coisas, no caso das neolatinas, no caso italiano, francês, português, não cair nos falsos cognatos, palavras que parecem ser a mesma coisa e não são. Então você tem de estudar a história da língua, tem de entrar na semântica, sabe? Não basta só dizer que mesa é tablet ou é távola. Tem de ir além. Sim,
A tradução é sempre uma coisa, assim, sabe, vertiginosa. Você começa a estudar e se vê num beco sem saída rapidinho. Então, como é que eu saio desse beco sem saída? Procurando matrizes, raízes históricas daquela língua, daquele texto, por aí. Sim, sim. E eu, enfim, na minha ignorância, eu fiquei pensando numa dicotomia entre você ampliar o sentido daquilo que está sendo traduzido ou restringir o sentido daquilo que está sendo traduzido, de haver esse risco entre você querer expandir, abrir o sentido ou querer limitar o sentido daquilo que está sendo traduzido. Bravo, Tiago. Traduzir é arriscar-se. Traduzir é sempre uma operação arriscada. Por isso, muita gente não gosta, ou então começa, fica com medo, foge correndo, porque é um risco permanente. E é bom, mas ao mesmo tempo você descobre coisas que você nunca pensou ao ler, por exemplo, só autores da sua própria língua materna. Sim, sim. E aconteceu há um mês atrás, eu tenho uma conversa com uma pessoa que a felicidade de ter uma conversa com uma pessoa que conheceu um tradutor que eu aprecio muito, que é o Herbert Caro, tradutor do Thomas Mann. Grande, Herbert Caro, grandíssimo tradutor, e o Thomas Mann é o gigante que é, para falar nada. E aí eu fiquei muito eufórico, assim, porque o Herbert Caro fez parte da geração ali da editora Globo, Nilson, que qualificou a tradução no Brasil, lá de Porto Alegre, né? Sim, sim. Podemos dizer, historicamente, foi a primeira editora de Porto Alegre, capital cultural que já era, né, que afirmou isso. Traduzir é difícil, é arriscado, mas é alta literatura. Então, a editora se dedicou a traduzir e exigia seus tradutores muito, justamente. Então, a editora Globo Porto Alegre é um marco na história da tradução no Brasil, até hoje. Sim, e isso aí mostra também que a tradução ela precisa o tradutor não é alguém subalterno assim que está no último degrau do processo da editora, né? O tradutor é alguém importante nesse processo, então se você não tem dinheiro, se você não paga bons tradutores, se você não dá condições para a pessoa traduzir, se não tem tempo para a pessoa traduzir, é difícil ter boas traduções, né, Nilson? Acho que isso é um aspecto... É básico, fundamental. Obrigado, senhor. Então... No Brasil, só a partir dos anos 40 que começa a ter uma política de investir, de o tradutor aparecer, né? E você participou desse processo mais tarde, né? Isso. Né? Mas um dos marcos foi, de fato, havia o Rio de Janeiro também, que era outro foco de intelectuais, escribas que traduziram. Mas era Porto Alegre e Rio de Janeiro. E foram os faróis. Os faróis para a tradução no Brasil foram, quem já fez história de tradução no Brasil, foram Porto Alegre e Rio de Janeiro. Depois, São Paulo entrou muito depois. Tiago, o Davi fez uma pergunta que eu acho que é pertinente, né? Ele está perguntando aqui, né, onde surgiu a paixão do Nilson pelos autores italianos e quando isso começou, né, Nilson? A paixão pelos italianos. Pelos autores italianos. Sim. E quando começou?
por causa da política, né, a ditadura, eu, jovem estudante, movimento estudantil, entrei de cabeça, terminei no exílio. Primeiro, Chile, privilégio meu ter vivido o Chile da Unidade Popular, Allende e Violeta Parra, que eu pus a vice, e depois do Chile, estando no Chile, veio Pinochet, que foi aquele massacre cultural e físico de tanta gente de uma geração. E com Pinochet tivemos de fugir. Fugir para salvar a pele, né? Que o Brasil era fugir para não ir para a cadeia, fugir para não ser torturado. E no Chile foi de novo a mesma coisa. Fugir para não ir para a cadeia, não ser torturado, não ser morto. E daí, por azares do destino, os acasos que surgem, me deram opção para onde eu queria ir. Me perguntaram, o pessoal das Nações Unidas, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, né? Uma senhora filipina me perguntou, onde o senhor prefere ir? Pelo sobrenome Mulan, imagino querer ir para a França. Não, eu prefiro ir para a Itália, porque tenho também parentes italianos, o pouco que eu conheço da Itália, né, por causa sempre a questão católica e tal. A Itália é uma cultura velha, riquíssima, então eu prefiro esperar mais um pouco. Lá tínhamos que sair correndo, fugir mesmo. Eu prefiro esperar mais alguns meses. Esperei vários meses até ser aceito pelo governo italiano. Então foi uma coisa assim sabe, o que cada um já tem. No fundo, a gente já tem um repertório afetivo, né, de ter ouvido falar coisas, ouvido elogios e críticas, você vai começando a depurar uma coisa sua, pode ser um pouco falsa, um pouco irreal, mas aí falei, Itália, eu quero ir para a Itália. E aí tive que esperar vários meses, e alguém me disse, mas você é maluco, a gente sendo ameaçado aqui de cadeia, tortura e morte, você, em vez de ir para a França, te ofereceram, você tem guarida para família e tal. Aí eu disse, não, eu quero Itália, porque Itália para mim vai me dar muitíssimo mais do que ficar só ali, sabe, remoendo francês e tal. É assim, começou assim. E lá foi a revelação, né? Você chega na Itália, tínhamos a opção de fazer curso de italiano, curso regular, sabe, estudar gramática e tudo isso. E eu fiz curso de gramática e de conversação, então mergulhei de cabeça no italiano. E sorte minha também, porque o italiano, depois, falando com outros amigos, era o fato de eu ter feito, quando jovem, no Rio de Janeiro, colégio militar, e naquele tempo o currículo incluía o latim. Foi uma grande perda para as gerações sucessivas, esse corte do latim. Alguém achou que, alguém desavisado, alguém superficial, achou que mais importante que o latim era o inglês. O inglês hoje é língua franca universal, viva o inglês. Porém, o latim é uma chave mestra, porque você estudando latim, você tem acesso às neolatinas, e o latim me deu uma base que serviu para abrir muita coisa. Então, quando eu cheguei em Itália, ao estudar italiano, eu falei, mas olha, é tanto comum. Viva o colégio militar, viva os bons professores que eu tive no colégio militar do Rio de Janeiro. Pronto. Bem, tem outras perguntas e tal, aí eu vou fazer o seguinte, colocar depois vou ficar anotando aqui, e depois a gente coloca no final as perguntas, observações, etc. De acordo. Tá ok? Gil, maravilhoso a tua intervenção. Eu não estou conseguindo ler aqui, acompanhar e ler ao mesmo tempo. Beleza. Então é incrível isso, né, de você intervir quando você quiser. E o Davi Pessoa, Nilson, o Davi Pessoa também é um professor de literatura italiana da UERJ, é um amigão meu, que ele tem todas as tuas traduções, está dizendo aqui que te admira muito, é um tradutor
da nova geração, do Agamben, é uma pessoa que te admira muito, tá fazendo esse depoimento aqui para gente. Diz a ele que il traditore ringrazia. E o Davi Pessoa, quando eu falei para ele que conversei com ele que a gente ia fazer essa conversa, ele fez uma publicação falando de você, dizendo que você é um grande tradutor, né? E traduziu autores como César, desculpe a minha pronúncia, tá? Como Cesare Pavese, Alberto Moravia, Ítalo Calvino, Giovanni Bosio, Maurício Joly, né? Roberto Calasso, Baldassare Baldassare Castiglione, isso. Esse artigo é clássico. Castiglione escreveu em Cortigiano, que era foi um livro fundamental do século XV na Europa, não só na Itália, mas na Europa. Esse livro foi um tour de força, foi difícil, mas conseguimos sair bem. Como sair bem com o texto antigo, o pessoal passou a respeitar, porque dizem alguns, né, que traduzir contemporâneo é fácil, porque, né, é mais fácil, pode até falar com o próprio autor. Agora, traduzir um autor que escreveu há 400, 500 anos é bem mais complicado. E eu consegui. E essas suas escolhas sempre são um repertório humanista, um repertório de pessoas, de autores que são fundamentais assim, para a cultura ocidental, autores fundamentais. Assim. Sim, sim. Você citou um que o pessoal conhece pouco ainda no Brasil, Cesare Pavese. Pavese é um gigante da literatura italiana que eu queria muito traduzir, levei para a editora como ideia e eles aceitaram. Então, eu tenho também a honra de ter traduzido Cesare Pavese, que isto precisa ser mais conhecido no Brasil. Tem uma obra imensa, importantíssima, e ainda pouco traduzido. Bem traduzido, que foi Maurício Santana Dias, eu, então bem traduzido, mas ainda pouco divulgado. Obrigado por ter lembrado do Pavese, Tiago. Eu estava refletindo, Nilson, sobre o ofício do tradutor. No Brasil, o primeiro tradutor que teve era o Língua, o cara que era deixado aqui na costa pelos colonizadores, pelos portugueses, para depois fazer a comunicação com as tribos indígenas, tudo. Isso. Precisava aprender língua indígena e depois, Língua era o nome. Que a tradução tem esse duplo sentido, né? De ao mesmo tempo ser uma forma de colonizar, né? De ter esse aspecto de intervir numa cultura, de colonizar, e ao mesmo tempo ser de expandir essa cultura humanista, né? Universalista. O risco de colonizar existe, porém, sempre né, quem recebe a língua estrangeira, a cultura estrangeira, precisa estar atento, mas isso pode ser uma arma para abrir novos espaços, novos horizontes. Sim. E você já brigou muito com a tradução? Você já chegou diante de um autor e disse, pô, eu não concordo com isso que ele está falando, isso aqui é um absurdo. Teve isso, Nilson? Pouco, porque em geral, eu quando aceitava uma tradução, quando levava uma proposta de tradução para alguma editora, eu já conhecia o conteúdo, já sabia que não ia haver assim tanto obstáculo. Então, pouco aconteceu nesse sentido. Já me aconteceu de, sabe, embatucar
como diz que na Terra, não sei se você conhece, embatucar quando você topa com uma pedra e para. Porque texto muito difícil, muito complexo, aí você fica assim, mas será que eu vou dar conta de traduzir isso? O próprio Calvino, quando a editora Companhia, às vezes, hein? Não. Quando a Companhia me propôs traduzir Fábulas Italianas, que é um livraço, foi um desafio, eu sabia que seria complicadíssimo, porque o Calvino, ao fazer a seleção, partiu de tradição oral, depois registros em dialetos e tal, era dificílimo. Eu falei, não, eu quero, porque vai me obrigar a quebrar a cabeça. Sabe? Então, tradutor tem esse lado também, sabe? Um desafio que é, eu até aqui fiz, foi bem, mas se é uma coisa difícil, perigosa, vamos, senão não tem graça. Né? Você ficar trilhando o já trilhado, não dá. Sim. Você disse que eu já li que você disse que o mais difícil é poesia, né? O mais difícil de traduzir é poesia. Sim. Como criação artística, existe uma certa hierarquia e, olha, tem a ver, é uma coisa de teoria literária, se discute muito prós e contras, mas o que é mais fácil, o que é mais complexo? Então, há um consenso bastante universal, não só brasileiro, que o mais difícil de tudo é poesia, escrever poesia. E traduzir poesia é tão difícil quanto escrever poesia, né? Sim. E eu me deparei esses tempos, eu estava interessado por um autor alemão que é o Karl Kraus, um autor satírico alemão, né? Terrível, sei quem é. Certo. E aí se falava da dificuldade de traduzir ele, pelo fato dele ser satírico, ele usava muita literação, muito trocadilho, muita expressão idiomática. Isso dificulta muito a tradução, né? Tanto no caso dele como em qualquer outro. Assim. Quando o autor de partida é muito rico, é sempre complicado. E se ele é irônico e mordaz, olha, cuidado. Vem fogo aí, você vai atravessar uma fogueira. Então, é atravessar uma fogueira sem se queimar. Sim. E o fato das línguas românicas, né? O fato dessas... a diferença de traduzir uma língua românica para uma outra língua. Como é que vê isso, Nilson? Olha, às vezes é um abismo. Você, entre as que vieram do latim e das românicas, existe sempre alguma porosidade, algum terreno familiar. Quando você parte de alemão para português, vice-versa, uma língua não latina, complica-se tudo ao cubo. É assim. É outra língua, é outro código, é outra cultura, né, Tiago? Então, tudo complicado. Muito complicado. E olha, eu lhe digo, eu fui estudar, por exemplo, alguns dizem, mas você é maluco. Se você vai estudar rumeno, rumeno é uma língua quase morta, meia dúzia fala, não tem importância nenhuma. Falei, olha, mas rumeno é uma neolatina com história particular. Por isso, quando morei na Itália, 4 anos de Itália, privilégio meu ter morado 4 anos em Roma, quando estudei língua, literatura e cultura italiana, e havia uma academia de Rumania que oferecia curso de rumeno. E eu falei, eu queria estudar para poder, sabe, sempre pensando nesse repertório, aumentar o repertório. E foi uma boa escolha, foi difícil no começo, mas como o rumeno tem muita coisa do francês, mas é uma língua que tem, olha, o rumeno tem raízes eslavas misturado com latim e com o que você imaginar. Por exemplo, em rumeno, para dizer obrigado, se agradece com mulțumesc, que é uma palavra turca. Então, olha aquela coisa da Europa, aquelas encruzilhadas culturais que eles têm lá, né, com invasões que duram alguns anos, algumas dezenas de anos, alguns séculos. Então, você traduzir uma língua que não é
próxima do repertório da sua língua materna, é um desafio, mas você ganha muito com isso. Sabe? É aquela coisa de ou dá ou desce, ou você enfrenta a fogueira e atravessa e sai inteiro, ou você se queima e acaba. Você tem tradução do romeno, Nilson? Não me atrevi, porém espero algum dia fazer, porque é uma língua que me ficou no coração, sabe? É uma língua, o pessoal diz, língua de maluco, quem vai estudar uma língua que não tem valor comercial? Tem valor comercial. Não tem valor comercial, mas tem valor semântico, tem uma história única, então é só olhar o mapa da Europa e ver onde está a Romênia, a Romania, tá. Tá. Eu fiquei. Eu queria saber se tu concorda com. Eu fiquei uma vez intrigado. Eu sou uma pessoa que não falo outras línguas, né? Eu eventualmente leio em espanhol, em inglês, com dificuldade em francês, sempre usando dicionários. E eu escutei uma frase que eu fiquei um pouco revoltado, assim, que dizia que a pessoa só sabe uma língua quando ela percebe aquilo que ficou para trás na tradução. A tradução tem algo que a tradução não diz. Quando você percebe esse algo que a tradução não diz, é que você conhece a língua. Sim. Existe esse... O que tu acha disso, Nilson? Alguns verbalizam assim, o que se perde na tradução é o mais importante. Então, sempre se traduz, se você parte da ideia do como autor, você vai recriar, você ganha, você recria. Se você parte da ideia de que a língua de partida é mais rica, o texto é mais importante, porque é antigo, é mais velho, você perde na tradução. E essa discussão é infinita, mas é uma boa chave que se perde na tradução. Você perde X e ganha 2X, é sempre assim. Sim, sim. E o que se ganha é com a autoria, né, do tradutor. Você tem que se colocar como indivíduo X, nascido numa determinada classe social, né, historicamente determinado pela época em que você nasceu e estudou. Então, é sempre bem complexo. E, Nilson, você sempre foi um crítico das políticas editoriais, do processo de exploração dos tradutores, ou do processo enfim, você foi uma pessoa que atuou para que o nome do tradutor, né, ele fosse tivesse presente nas edições. Na capa. Então, eu vou falar, essa política editorial, Nilson, essa parte da política editorial, eu acho que você foi uma pessoa também muito bem relacionada com os editores com quem você trabalhou, né? Sim. Seja na Companhia das Letras. Sim. Eu me relacionava como esgrimista. Eu discutia com eles de igual para igual. Não gostavam, não aceitavam, mas tiveram de me engolir, como se diz, porque eu disse, olha, eu não está falando com qualquer cretino. Eu estudei, eu continuo estudando, então eu me posiciono assim. Vocês têm sempre uma questão que é básica também, que é, já que está bancando uma edição, tem de vender. Mas tem de vender, não pode ser em detrimento da qualidade do texto que vai ser publicado. Então, isso é uma guerra eterna, Tiago. Então, sempre haverá diferença entre tradutores e editores, sempre. Isso é uma coisa secular milenar até. E essa presença, e agora então, eu vejo vários movimentos, assim, a gente pode identificar vários movimentos. Primeiro de monopólios de grandes editoras, né, de monopólios de grandes editoras, né,
de unificação de uma linguagem mesmo, né? O papel do copydesk, né? Sim, Né? sim. De uniformização de linguagem, esse Sim. papel de uniformização, de monopolização das editoras. Como é que tu vê esse processo, Nilson? Isso é o risco de achatamento. Você, quando traduz, supera N dificuldades. Quem vai fazer o cotejo depois do meu trabalho tradutor, com o que foi o texto de partida, vai encontrar outras questões. Então, tem de ter também uma margem de intervenção, de criação, mas não pode passar por cima das escolhas do tradutor. Então, o que se coloca, o que vem sendo feito nas últimas décadas é, assim como o tradutor às vezes precisa escrever uma nota do tradutor, porque não consegue superar uma passagem assim, só fluente, só com uma frase, também o revisor pode fazer isso, precisa, e quem faz o cotejo, né? Com cotejo, a ideia é sempre você pega o texto em português e vai cotejar com o italiano ou francês. Então, é uma dinâmica muito complexa, tanto que eu fui entender certas coisas, fui intervir politicamente num determinado momento em que, por razões sempre de luta pelo direito autoral, luta por nome do tradutor na capa e essas, lá no Rio de Janeiro, quando eu era jovem, tinha energia, mais energia para brigar. E eu me tornei presidente do Sindicato Nacional dos Tradutores. E aí foi uma coisa muito forte, porque o Sindicato Nacional dos Tradutores, eu tive de me defrontar com os velhos tradutores, os velhos da velha escola, pessoal que era mais restrito, porque tinha pouca teoria, o pessoal achava que bastava conhecer a língua e sair traduzindo. Então, tive embates ferozes nesse período. Tive o privilégio, por exemplo, o pessoal de outra língua, né, outra cultura, tive o privilégio de trabalhar junto com Lia Wyler, grande tradutora do Harry Potter. Então, com a Lia, era muito bom, porque a Lia é uma fera, não só em termos de domínio do inglês, de culturas da Inglaterra, dos Estados Unidos. Ela morou por lá e conheceu, estudou muito. Mas a Lia era outra, como eu, sabe? E eu, neto de senhor de café fazendeiro, então gente que nasceu numa biblioteca. E a Lia é neta, bisneta de senhores de engenho lá de Pararambuco. Então, a Lia também nasceu numa biblioteca e teve a chance de estudar muito desde criança. E ao me defrontar e trabalhar junto com o Lia Wyler, aprendi muitíssimo, porque o inglês eu não domino, não tenho domínio, nem pretendo nunca entrar muito no inglês. Eu tenho as neolatinas, para mim, já são um desafio suficiente. Mas então eu preciso me relacionar com gente que domina o inglês e tem sensibilidade para traduzir bem do inglês, caso Lia Wyler e outros. Quem não leu, por favor, leia. Lia Wyler, a Rocco, a editora Rocco do Rio, detém os direitos. Não importa que seja Harry Potter, que era o público X, tal, não. É um grandíssimo trabalho de tradução. Então, poxa, esses detalhes. A minha filha Helena está lendo a tradução dela, então, hein? Olha que... Sorte da sua filha, explica para ela quem é. Vou explicar aqui. Leia, melhor, Thiago, leia o Harry Potter junto com sua filha. Que bonito, Nilson, que coisa incrível. Nilson, eu preciso fazer essa relação que eu percebo que a tua busca nessa busca de tradução, esse livro do Leonardo da Vinci, que busca, né, as raízes ali etruscas, latinas do Da Vinci, essa busca histórica pela formação da cultura e da arte,
eu Voilà. percebo que esse olhar teu é também um olhar para o Brasil, né? Foi você que me falou do livro Brasil 5.000 anos, né? Do André Proust, a questão da arte no Brasil, do Brasil Sim, também. pintura rupestre nossa tem 50 mil anos de idade, desde Piauí, lá São Raimundo Nonato, até outros na Paraíba, em Pernambuco. Olha, nós temos história, história escrita, temos pictogramas em pedra de 50 mil anos. Olha, isso poucos países têm, poucas culturas têm esse privilégio. Sabe? Nós somos realmente um lugar privilegiado para culturas múltiplas e temos de levar isso adiante, temos de, sabe, nós próprios, você, eu, o Gil, todos nós, temos de estudar muito, aprofundar, mergulhar e partilhar o que descobrirmos com esses jovens que estão lendo hoje, chegando hoje. Eu fico impressionado também, Nilson. Eu queria compartilhar contigo que, assim como no Brasil possui ainda uma diversidade cultural muito grande, Uhum. mas a Europa também. E aí, quando a gente lê lá a campanha de César pela Gália, que ele vai e Sim, detona com tudo e leva a cultura romana por tudo. O que que era a Europa? Parecia um Brasil assim de diversidade sim. cultural. Lembrou bem, Júlio Cesare, de Bellum Gallio. Antigamente, quando se estudava colégio militar e nas escolas de padre em geral, escola religiosa, quando se estudava o latim, a gente estudava Júlio Cesare, que é um texto de 2.000 anos. Então, essas coisas são preciosas, olha, são quase, né, arcaísmos aí vivos, são fósseis vivos e viva que os fósseis estejam vivos e ainda se comuniquem conosco. E a gente, Nilson, tu não acha que a gente está preso essa coisa da nação prendeu a gente numa língua? Antes havia muito, a língua era uma coisa muito mais acessível, essa diversidade de línguas era uma coisa muito mais real, mais palpável. Hoje a gente está preso numa língua apenas. Sim. Houve uma redução aí, houve uma perda grave, né, por essa coisa de ter português como língua nacional, não sei o quê, mas podemos recuperar, temos de recuperar, temos de recriar. Outra vertente fortíssima, por causa da política, eu tive o privilégio também de ir para Moçambique, África, e lá conheci o Swahili, que é uma língua maravilhosa, é a língua franca da África, falado por centenas de milhões de pessoas. Então, para poder trabalhar com planejamento curricular em língua portuguesa, eu precisei estudar uma língua africana. Estudei Xangani, que é a língua que se fala em Moçambique e na África do Sul. E aí um professor, um polonês, Eugênio Dziewuski, da Universidade de Varsóvia, que era professor de Swahili na Universidade de Nilson, está na hora de você estudar Swahili. E eu fui fazer curso de Swahili. Swahili o que é? É uma língua franca, uma língua de comércio, que é resultado da mistura de línguas banto, raízes banto, né, africanas, com árabe. Então, olha, me abriu a cabeça assim, de uma maneira, é como você, sabe, igual parecido eu tive em outra chave, outra dimensão, da primeira vez que eu tomei um LSD, sabe, te abre uma dimensão, você diz, mas como é que isso existia e não me deixavam conhecer? Porque é perigoso. Perigoso porque mexe com tanta coisa no seu cérebro que você se assusta, mas conhecer outras culturas, conhecer outras línguas é necessário. Eu digo África é vizinho, além de Europa, todo o nosso patrimônio comum, herança europeia viva, porém, África, minha gente, vamos viajar para a África, vamos descobrir o Swahili, vamos descobrir as Áfricas que nos são vizinhas, estão dentro de nós. Que incrível.
Ele tá, Eu tô com uma cola aqui, ó. Eu vou começar a procurar a minha cola aqui agora. É isso aí, Gaúcho. Tá bom. Tá ótimo. Ó, Vale a pena Gaúcho. a gente tem 10 minutos aí, tá? Vamos dar mais esses 10 minutos. Aí, quando tiver faltando 1 minuto, eu dou uma parada aqui pra gente retomar depois. Pode ser? Massa, pode ser sim. Beleza. Um amigão nosso que te conhece por tabela, mim e do Gil, que é o Luiz Felipe, que está assistindo aqui. Ele falou uma coisa. Ele gosta muito do Borges. Eu disse que ia ter essa conversa entre nós, e ele disse que o Borges, ele dizia que a fama dele se devia aos tradutores dele, porque os tradutores melhoravam muito os textos dele O Boris era esperto, é isso mesmo. Não era falsa modéstia. Não, olha, Tiago, nós funcionamos como qualquer tradutor sério que faz o seu trabalho, encara seu ofício como uma coisa difícil e grande que é, como responsa para uma vida, sabe? Quem faz isso amplia o autor de partida. No caso do Borges, foi ampliado, não foi melhorado, como dizia Augusto, foi ampliado, ganhou camadas novas, nuances, matizes semânticos que só um tradutor pode dar. Porque, por exemplo, ao me defrontar com um texto difícil, eu tenho de inventar, tenho de recriar, eu tenho de, procurar em vários dicionários, eu tenho de consultar pessoas e tal. E aí, ao fazer isso, eu estou ampliando o repertório que me foi dado, né, de partida. Sim. Inclusive, em relação a Borges, olha, digo uma coisa. Durante anos, eu me recusei a ler o Borges, quando eu li um texto dele, eu me dei conta da dimensão fabulosa do Borges, né, de grande leitor, Biblioteca Nacional, Buenos Aires, tudo aquilo. Né? Então, quando eu vi, falei, não, eu não vou ler esse autor agora, porque eu vou ser tão influenciado por ele que eu vou começar a copiar, vou fazer diluição do Borges. Então, durante anos e anos, até décadas, eu não li o Borges para não me deixar, sugar. Olha que interessante. Sim. Né? Nilson, tu acha que o tradutor pode tornar mais fácil um texto? Ele pode se tornar mais didático? Sim. Sem diluir. Uma coisa, essa coisa fácil é perigoso, Tiago, porque tornar fácil não quer dizer diluir, não quer dizer botar água com açúcar. Então, alguns acham que é isso, que é tirar o que é difícil, fazer frases mais simples, não sei o quê, o raciocínio mais achatado. Não. É sempre uma coisa muito difícil. Alguém comparou isso, que o nosso trabalho, é igual ao do ourives. O ourives, ao lidar com ouro, ele tem que ter muito cuidado, porque a matéria é preciosa, se não fizer direito, desanda e vai perder, o ouro vai perder uma coisa preciosa. Então, o trabalho do tradutor é esse também, você medir coisas e botar na balança e, às vezes, tirar uma terceira via que não se sabe bem o que é. Depois tem que esperar as críticas e dizer, tá bem, fiz bem, eu fiz mal, eu fiz mais ou menos, eu fiz porco. Né? Então, temos que ter também essa qualidade de aceitar críticas, ouvi-las e pesá-las, né? Como nós pesamos cada palavra, cada frase
cada texto que traduzimos. E eu lembro, Nilson, que a gente falou sobre a adaptação dos textos, né? Não, Isso. não O que gosto. tu acha do... Sou contra. Adaptação é coisa, sabe, de ganhar dinheiro rápido. Adaptação é recurso fácil de editora que está começando, que quer fazer capital. Então, adaptar significa, para muitos aqui no Brasil, simplificar, achatar, castrar. Está errado. Eu nunca fiz isso. Quando me pediram alguma vez, eu falei, não, eu me recuso. Adaptar não é só, tem uma parte que é uma dimensão que é um pouco de roubo, e outra é de destruição do trabalho alheio, sabe? Como você pisar no trabalho alheio, sabe? Com os pés sujos. Sabe? Você pisa, até também dá um susto, mas pode ser bom. Mas você pisar com um pé sujo de merda no trabalho de alguém, não pode. Aí você vai cagar muito. Desculpe, mas é isso. Esse é o meu que eu conheço. Adaptar é da árvore. Como é que tu está trabalhando em alguma tradução, Nilson? Como é que está? Não, comparado, mas tem um projeto, eu tive meu projeto. Eu tive, há 2 anos, tive um AVC, fui obrigado a interromper o que fazia. Eu tinha livros de minha lavra em andamento, que vou retomar. O mais importante deles é Burle Marx, Roberto Burle Marx, nosso genial, né, arquiteto paisagista. É uma espécie, não é bem uma biografia, é Burle Marx apresentado aos jovens, sempre nessa ideia de apresentar aos jovens grandes brasileiros, né, figuras importantes da cultura universal e brasileira. Então, interrompi, mas vou retomar. E tradução que eu tenho em mente, olha, é Aretino. Sabe quem é Aretino? Não. Aretino é um grande... Aretino vem de Arezzo, Itália, é um italiano, Renascença. Porém, quem era esse Aretino? Aretino era um grande intelectual, um pesquisador, um grande escriba que fez maravilhas. Inclusive escreveu um livro, esse eu já li, tem em francês, já li, claro, li em italiano, li em francês, quero traduzir um dia. O Aretino sabe o que fez? O livro dele é a maravilha que é o livro dele, chama Ragionamenti. Ragionamenti seriam reflexões. Então, o que ele faz no livro é uma puta experiente explica à sua filha como se tornar uma boa profissional. É uma parte do livro. Aí, na altura, a Santa Madre Chiesa Católica Apostólica Romana disse, não, não pode. Isso aí é obsceno, é pornográfico. Corta, e veio a Santa Inquisição em cima, né? Então, o livro ficou, durante séculos, o livro ficou escondido e tal. E esse livro, o dia que eu soube que existia, eu falei, quero ler. Quando li, eu falei, quero traduzir. Esse aí eu cheguei a começar a traduzir. Então, o projeto que eu tenho para daqui a alguns anos, não sei quando, mas antes de morrer, tem que ser, né? Traduzir o Aretino, esse Ragionamento. Reflexões, e aí já tem até um título para sugerir os editores, que às vezes pedem uma sugestão de título, né? Um dos títulos que eu tenho é Reflexões de uma puta profissional. No sentido lógico, Olha só. puta, e como dizem alguns, que nós também temos um lado putanesco, né? Porque a gente se vende para as editoras, a gente cede a tanta coisa, a gente cede aos críticos e tal. Peraí. Ao gosto dominante. A gente vai então dar, porque vai dar agora 1h, a gente vai encerrar aqui e já retoma em seguida. De acordo. Tá legal? Tá ótimo a conversa.